Muitos corpos estavam totalmente nus. Parte dos ataques era de natureza sexual. Violência sexual nua e crua. Eu ouvi uma mulher gritar e eu pedi para eles pararem. O rosto dela estava virado para baixo e ela tinha sido estuprada. Ele a arrastava pelos cabelos, ela estava algemada nas costas, parecia aterrorizada e as calças dela estavam ensanguentadas. Ela estava nua da cintura para baixo, com hematomas por todo o corpo. Amarraram as meninas. Estavam todas nuas. Alguém tirou a roupa delas e abusou delas. Eles usaram violência sexual como ferramenta de guerra e tinha como alvo as mulheres. As instruções deles eram claras: estuprar e humilhar o maior número possível de mulheres. Estamos prontos para a impensável possibilidade de gestações. O seu corpo fica disponível para todos. Eles podem te acordar no meio da noite e te estuprar. E o tempo todo tem uma arma apontada para sua cabeça. Esse era o meu maior medo. Ser estuprada. Ser agredida sexualmente. Eu me lembro que o tempo todo eu pensava... Bom, você sabia que ia acontecer. E tá acontecendo. É muito difícil falar sobre isso. Mas eu preciso. É meu dever contar o que houve lá. Em 7 de outubro de 2023, terroristas do Hamas invadiram Israel num ataque cujo alvo eram vilas de civis, kibbutzim, acampamentos militares e o festival de música nova. Em algumas horas, o Hamas assassinou 1.200 homens, mulheres e crianças. Muitos mais foram feridos e mais de 250 israelenses e estrangeiros ficaram reféns em Gaza. Testemunhas e investigadores relataram que o Hamas sujeitou as mulheres a violência sexual e estupro antes de serem mortas. As que foram levadas como reféns sofreram e continuam a sofrer abusos físicos, mentais e sexuais. Sheryl Sandberg foi a Israel para testemunhar e permitir que as vozes silenciadas fossem ouvidas. Gritos antes do silêncio. Kibbutz Kfar Aza. São muito corajosas por voltar. Este senhor foi morto aqui, Omer Hermesh, que seguraram a porta do abrigo com muita força, lutaram muito e conseguiram sobreviver. Eles sobreviveram com a avó idosa. Esta é a nossa casa. A casa que construímos e para onde nos mudamos há 4 anos e meio. E este era o nosso refúgio. Era o nosso lugar seguro. O lugar que nós amávamos. Ai, isso é horrível. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Ninguém deveria ter que passar por isso. Você tá bem? Eu tô tentando ficar bem. Você não precisa estar bem. Ninguém precisa estar bem. Ninguém estaria bem nessa situação. A gente acordou com o som de sirenes, porque tinha foguetes. Eram 6h28 da manhã, e aí nós corremos pro abrigo, a minha irmã mais velha, a Yam, os meus irmãos menores, a minha mãe
E o meu pai também. Enquanto você estava aqui, o que você pensava? Eu fiquei bem quieta e aí a minha irmã começou a receber mensagens de pessoas que ela conhece. Eles estão aqui, estão na nossa casa, eu levei um tiro, eles estão atirando em mim. E de repente a gente percebeu que as pessoas estavam morrendo, que era real. E eu disse, essas podem ser as nossas últimas horas de vida. A gente devia fazer alguma coisa, mas deixei o pensamento de lado, eu não queria pensar assim. Aí o tal disse pro meu pai que tava com medo. E o meu pai disse, eu também tô com medo, todos estamos, mas isso vai acabar e nós vamos sair daqui. Local do massacre, Festival de Música Nova. Então, me fala sobre o que aconteceu aqui. Bom, eu vim pra festa com 2 amigos meus, o Tom e o Ben. Nós chegamos a 1h da manhã e até às 6h28 da manhã foi a melhor festa que eu já fui na minha vida inteira. Um grande festival, cheio de jovens que vieram para celebrar, para se divertir, para comemorar o aniversário. A festa estava incrível. E aí, às 6h29, a música só parou. Pessoal, alerta vermelho! Alerta vermelho! Tem foguetes no ar! Alerta vermelho! Meu Deus, amor! Alerta vermelho! Alerta vermelho! Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. E eu olhei para cima e eu vi pequenas luzes de foguetes. Eu vi os rastros dos foguetes vindos de Gaza. Eu patrulhava o evento naquele momento e aí começou a barragem de foguetes. Foi uma insanidade. Uma grande insanidade. Pararam a música e nos disseram para deitar no chão e cobrir a cabeça com as mãos. E começamos a retirar as pessoas. Os seguranças correram até nós e gritaram para deixarmos a área da festa, entrar nos carros e ir embora. Nós não queremos morrer agora. Por que agora? Eu tô tão exausta. Abra as árvores agora! Vai! Eles estão literalmente lançando foguetes contra nós no meio da festa. A minha mãe me ligou e perguntou o que estava acontecendo e eu falei para ela que eu estava no abrigo. Mas eu menti, porque eu não estava. A minha mãe me ligou e disse que havia uma invasão terrorista. Aí eu a ouvi dizer isso e comecei a rir. Eu disse, mas como assim? Que invasão terrorista é essa? Aí eu desliguei e ouvimos muitos tiros na estrada. Foi um massacre. E a gente ouviu pô, e não parava. Éramos alvos fáceis, tipo 300 pessoas correndo, tinha muita gritaria e tiros vindos de todos os lados. Os terroristas com metralhadoras começaram a perseguir pessoas, não importava quem, o que, como, eles só atiravam. Gente caindo. Alguém me tira daqui. Eu não consigo respirar. Naquele momento, meu corpo me traiu e eu não consegui mais correr. Então, eu simplesmente deitei no chão. Eu estava tão estressada e ansiosa que disse ao Tom para continuar correndo porque os terroristas estavam atrás de nós. E eu não conseguia mais correr. E... Foi um caos geral inacreditável. Só tentamos correr para algum lugar que parecesse protegido. Eu vi os meus amigos correndo pro trailer. E eu comecei a correr. E eu tava ouvindo os tiros em cima da nossa cabeça. O Tom literalmente me levantou do chão. E eu decidi que ia correr, e mesmo que isso significasse morrer no caminho, eu saberia que tinha tentado me salvar. Eu corri e levei um tiro na perna. Dispararam um RPG contra nós. E os estilhaços atingiram minha barriga. O som dos rifles, eles estavam se aproximando da gente. A gente sabia disso. E a gente ficou esperando. Foi isso que rolou. A gente sentou e esperou o que ia acontecer.
Nós literalmente cobrimos as crianças de costas para a porta para protegê-las deste jeito. E então ouvimos gritos: os judeus, os judeus! E eles estavam na nossa casa. O meu pai, ele tomou uma decisão rápida e pegou o guarda-corpo da cama da minha irmã e ficou aqui na entrada com o guarda-corpo assim. E aí eles atiraram na porta. Você pode ver, as balas atravessaram. E foi isso, eles entraram e atiraram no meu pai. E na hora eu vi ele dando os últimos suspiros, os braços estavam pra cima. E só um segundo antes ele estava sentado aqui e eu não me despedi dele, eu nem abracei ele, nem consegui dar um beijo. Começaram a nos levar para fora, em fila única. E passamos por cima dele. Ele estava deitado aqui. E nós meio que nos movemos por cima dele assim. Com os braços nós pra demos a cima. volta nele. E saímos em fila única com os meninos na frente. A Yan era a próxima. Depois éramos eu e a minha mãe. E o Gal e o Tal saíram. A Yan tava pra sair quando desmaiou e ficou na soleira da porta. Aí eu deitei ela aqui, peguei água da pia e aí foi quando a gente tentou acordar ela. Ela reagiu um pouco. Ela acordou, abriu os olhos e aí ela desmaiou outra vez. E aí foi quando um deles me puxou pelos cabelos. E eu só me lembro de sair, mas é difícil pra mim eu ter saído e... A minha mãe também saiu e aí ela voltou e ela viu que a Yan tinha levado um tiro no rosto. E... ela devia ter ido com a gente. Eles levaram ela pra fora. A gente devia ter sido todos sequestrados com a Yan. O meu pai já tinha sido assassinado, mas a Yan era pra vir com a gente. Ela desmaiou e eu imagino que ela desmaiou. A minha mãe e eu estávamos fora e ela estava aqui sozinha e começou a acordar. E aí o terrorista simplesmente atirou no rosto dela. E... Foi tudo em questão de segundos. Demorou muito pra gente falar sobre isso, mas tudo aconteceu. A última mensagem da Yan foi às 11h40 e às 11h51 tem um vídeo da gente no carro e nesse momento a gente já tava atravessando a cerca pra Gaza. Eu olhei pra ela e falei: mãe, eles vão me estuprar agora, eles vão me torturar. Mas ela olhou pra mim e não falou nada. Nos resignamos com o que aconteceria. Era onde a gente estava. Eram 10 homens ao meu redor. E o meu instinto era apenas de lutar. Fazer o que eu podia. Eu queria mostrar pra eles que eu era forte e que eu não iria com eles tão facilmente, que não iam me levar tão facilmente. Eu ia lutar contra eles. Pouco me importava se eles me matassem. Acho que talvez eu preferisse a morte naqueles momentos. Eu tava com medo, eu tava com muito medo de que eles fossem me estuprar lá e que eles fossem me arrastar pelas ruas de Gaza e desfilar com o meu corpo depois. Então, eu tinha mais medo disso do que de ser morta. Câmeras do Hamas. A primeira coisa que você vê é o terrorista arrastando Naama pra fora. E ela parece aterrorizada. Ela tá descalça e de pijama, que tá ensanguentado. Eles a agarraram pelos cabelos e ela tava toda desgrenhada. E eu tô pensando no cabelo dela e na minha mente eu tô acariciando o cabelo dela como sempre faço. E
Eu penso no que ela passou, sabe, até aquele ponto e há quanto tempo ela tá. Sabe, talvez seja isso que acontece com aquele vídeo. Nós gostaríamos de pensar que isso não seria possível. Que ninguém faria mal a uma jovem. Mas aí, você vê aquilo acontecendo. Foram eles que postaram aquele vídeo, o Hamas. Eu fiquei ali deitada, ferida, durante 7 horas. E aí eu comecei a receber vídeos. Gravados pelo Hamas. E eu entendi que eles não tinham vindo só para matar. E com o passar do tempo, com ninguém vindo nos resgatar, eu percebi que eles tinham tempo para fazer o que quisessem fazer. E... Nossa! Ai, não, o que é isso? Que susto! Ai, eu não aguento ouvir esse barulho. Você Desculpa. é tão corajosa. Tá tudo bem. Uau. Uau. Que loucura. É muito doideira. Então você estava no trailer. Você pode tentar descrever o que aconteceu? 2 dos meus amigos estavam aqui. Um estava aqui. A gente estava no chão. E eu estava... A minha cabeça estava aqui. Eu fiquei assim por 7 horas. As minhas pernas estavam dobradas, tipo assim. E aí, enquanto eu estava aqui, eu consegui ouvir os gritos e o... Depois de 1 hora que a gente estava no trailer, eu comecei a ouvir gritos de mulheres. E eu vi uma moça que começou a gritar por um longo tempo. Foi tipo, para, por favor, para, não, para. Não. Foi tipo, ela estava pedindo para alguém parar. O que ela queria que parasse? Alguém estava abusando dela, alguém estava tocando nela, alguém estava fazendo alguma coisa. Como você sabe disso? Ou por que você acha isso? Eu sei como é o som, sabe? Eu consigo entender esse grito. Não tem como uma mulher que esteja gritando por tanto tempo, tão alto, que não seja pra pedir ajuda porque alguém tá fazendo alguma coisa sexual com ela. Então, quando eu ouvia, alguém gritar, e aí, silêncio, eu sabia que provavelmente esse alguém levou um tiro, né? Mas quando você ouve esse caos por uns 20 minutos ou 15 minutos, você entende que algo muito pior tá acontecendo bem ali. E não tá parando. Essa foi a hora que eu comecei a ter medo de verdade. Eu vou ser estuprada. E eu pensei sobre o fato de eu ter um piercing em lugar íntimo, E eu tava pensando como que eu ia tirar ele o mais rápido possível, porque eles provavelmente iam arrancar. E aí eu comecei a calcular o que era pior, ser sequestrada ou ser estuprada ou levar um tiro. O que é pior? O que é melhor? Eu ouvia mulheres gritando desse lado aqui e também desse lado, ao meu redor.
eram muitas vozes de mulheres, de muitas mulheres, não só de uma. Mas eu também ouvi um casal. Ela não disse palavras, tipo, ela só gritava. E ele implorava pra deixarem ela em paz. E eu lembro que ele disse: Azovota, deixa ela em paz. O cara tava chorando, eu ouvi ele. E foi por um longo tempo. E como acabou? Como terminaram os gritos nesses casos? Eles foram baleados. E aí, silêncio. Nós não respiramos. Ninguém estava respirando. Se alguém fizesse o menor som, todos fazíamos quieto. O que aconteceu, então? Uma picape veio e parou 40 metros ao sul dos arbustos. Alguns terroristas saíram e agarraram uma garota ali. Eu lembro que fizeram um semicírculo em volta dela e então um deles a estuprou. Eu lembro que as calças dela estavam meio baixadas e ele estava atrás dela e ele estava tipo... Bem, não importa. Enfim, Então você viu o corpo dele se mexendo e você sabia o que era? Sim. Então quando você vê alguém sendo estuprado, você... sabe que é estupro. Eles fizeram o que quiseram. Eles não... Tipo, não havia regras. O Shoan, que estava do meu lado, disse... Ele tá esfaqueando ela, ele tá brutalizando ela, ou alguma coisa assim. E... eu não queria olhar. Quando me virei e olhei de novo, ela já estava morta. Bom, ele ainda continuava. Ele estava estuprando ela mesmo. Ele pode ter estuprado ela já morta. O que passou pela sua mente naquele momento? Que eu queria ter um jeito de salvar ela. Eu queria ter uma arma. Porque se eu tivesse, eu realmente atacaria e tentaria salvar ela. Eu tava lá naquele dia por acidente. Não. Ou numa missão, não sei. Numa missão. Talvez numa missão, Você pode contar? Conte o que aconteceu, onde você estava na manhã de 7 de outubro. Bom, eu tava na minha casa, em Kiryatata, no norte. Algo em torno de umas 2h30 daqui. Eu liguei a TV e a primeira imagem que eu vi foi da picape dos terroristas do Hamas em Sderot.